Nesse vídeo de hoje, eu vou contar aqui para você a verdade sobre a disciplina que ninguém tem coragem de te dizer, e principalmente aqui na internet. E como sempre, estou com o meu caderninho aqui com as anotações, com o roteiro para eu seguir aqui e não deixar nada para trás para compartilhar aqui com você essa verdade, né? Na verdade, desmistificar o que estão criando, o que estão tentando fazer, o que estão tentando vender quando o assunto é disciplina. E para a gente começar esse assunto, eu preciso partir do ponto em que a rede social ela tá cheio de gente falando do que não viveu. Você está cansado de ver. Hoje não é mais segredo para ninguém, não é mais novidade para ninguém que qualquer pessoa pode chegar na internet, gravar um curso e tentar vender, né? Não vou falar que gravar um curso e vender porque a venda é um processo, é difícil. Só que para isso acontecer, para a venda acontecer, para a pessoa ter resultado, ela precisa basicamente contar uma história sobre aquilo que ela está vendendo. Ela precisa, assim como se fosse, vou pegar aqui, deixa eu ver, uma caneta, né? Eu sei que uma caneta é uma coisa muito simples, muito óbvia, né? Algo trivial, ninguém precisa contar nenhuma história sobre caneta para vender, mas existem canetas de diversos valores, diversos tipos, e esse aqui é um tipo que não é comum. Essa caneta não é uma Bic qualquer. Eu tenho uma outra, nem é Bic, é uma Faber-Castell, mas essa caneta aqui é muito melhor. Só que se você já está acostumado a comprar uma caneta que é mais barata, que é mais comum, para eu conseguir te vender, para eu te convencer de que essa caneta aqui vai ser melhor para você, eu vou precisar contar uma história para você. Eu vou precisar falar sobre o que essa caneta vai trazer de benefícios, o que essa caneta é, vai gerar de economia, o que ela promete para você na escrita, se ela seca mais rápido, se ela vai ficar mais bonita e realmente, né? Não estou querendo vender essa caneta, mas eu acho ela mais bonita assim, que ela é mais forte, né? E isso, eu apago minha luz aqui. E isso é um motivo que eu tenho para comprar esse tipo de caneta, porque na hora de escrever para mim é muito melhor. Mas a minha intenção não é falar sobre essa caneta, é falar sobre a questão da venda na internet. Presta atenção nisso aqui. Eu preciso fazer com que você entenda que essa caneta ela seja a melhor opção para você. E para isso acontecer, como na internet não existe um filtro para medir, né, se o que eu estou falando é verdade ou não, eu posso acabar te convencendo e faço você acreditar que essa caneta azul, né, essa aqui que eu mostrei, é muito melhor do que essa. E logo você descarta isso aqui e acredita fielmente que o que você precisa é essa caneta. E agora trazendo para a disciplina. Hoje, o que a gente mais vê são pessoas falando de disciplina. De todos os nichos. Da nutrição, nicho de leitura, nicho de empreendedorismo, qualquer tipo de nicho, tá todo mundo falando de disciplina. Não, tem que ter disciplina para fazer o que tem que ser feito. A disciplina é isso, a disciplina é acordar às 4:30 da manhã, se privar de sono, tomar banho frio. A disciplina é sem vontade, sem motivação, ir lá e fazer. Tá cheio de gente querendo te vender. Essa é a verdade. E quando o assunto é disciplina, por isso que eu falei nesse vídeo, eu vou te contar o que ninguém tem coragem de falar, tá? E eu vou trazer também porque eu estudo esse assunto. Eu tenho uma pancada de livros aqui que falam sobre o comportamento humano, que falam o que faz a pessoa querer mudar, o que faz ela se manter ou o que faz ela desistir. Essa é minha bússola intelectual. Tudo que eu estudo é baseado nessa vertente. Então, além dos estudos, além do que eu venho pesquisando, que eu venho entendendo, eu tenho ainda a minha história. Eu tenho a comprovação de que eu já vivi a disciplina na prática. E diferentemente dessa galera que está na rede social, que só por ter lido um livro acha que vira um expert em disciplina. Só porque ouviu algum vídeo, uma frase motivacional, ouviu uma outra pessoa falando e trouxe para ela e transformou no nicho dela. E assim, como eu dei o exemplo, nutrição. Aí a pessoa é nutricionista, aí ela ouviu tal pessoa falar, o Joel J falar sobre disciplina, aí pegou o que ele fala sobre disciplina e trouxe para ela como se aquilo fosse dela. E usa aquilo para no final te convencer de que ela é a pessoa que você precisa comprar para atingir, sei lá, mudar teus hábitos alimentares, perder peso, ganhar massa, entre outras coisas. É o exemplo da caneta, entende? Eu contornei um pouco só para facilitar o teu entendimento quando o assunto é essas informações mentirosas da internet.
Essas pessoas ainda não têm nada concreto em relação a resultados sobre disciplina e estão na internet falando sobre disciplina. E aí você escuta, né, me fugiu aqui a palavra agora, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Diversas pessoas falando o que acham que é disciplina, o que acham que, na verdade, usam o que outras pessoas falaram e compartilham aquilo como se fossem delas, e na prática nunca usaram, nunca viveram aquilo, não possuem o resultado concreto para mostrar que são alguém para falar do assunto. E assim, eu não estou aqui querendo falar mal das outras pessoas que são maiores do que eu na internet. Longe disso, porque para falar de disciplina, eu tenho a minha história. Eu deixei de ser entregador de uma loja de cosméticos, isso lá em 2013 para 2014. Em um ano de muito foco, dedicação e disciplina, eu, na minha segunda tentativa, me tornei o 46º do país em um dos concursos mais difíceis do Brasil. Sendo que a minha base escolar sempre foi escola pública, completei meu ensino médio estudando de noite porque eu trabalhava. Então eu vivi, na prática, a disciplina para passar nesse concurso. Porque é um concurso que, se eu não me engano, tinham 10 mil concorrentes e eu que vim da escola pública, que trabalhava fazendo entrega, eu era peão, ganhava R$ 120 por sábado para trabalhar de segunda a sábado direto, ralar, pedalar, de base de sol, chuva, calor, frio. E eu vivia a disciplina na prática. E o que eu vou compartilhar aqui com você, que já está até no último tópico, é o que essas pessoas não viveram, estão compartilhando aqui, tentando te convencer de que elas são um caminho para você conseguir chegar onde você quer chegar. É necessário você ter o mínimo de senso crítico na hora de julgar se essa caneta é para você ou se não é. Hoje, infelizmente, as pessoas perderam isso. Com esse avanço da internet, com esse avanço de tanta gente falando uma nova verdade, uma nova versão, sempre essa constante atualização de coisas que a gente que já existiam, mas que mudam de nome, mudam de endereço, mudam o formato, mudam a capa e a gente acaba acreditando que aquilo é verdade. São diversas soluções que apresentam que são assim altamente questionáveis. São promessas de coisas que vão acontecer de forma rápida. É você comprar o negócio e, pum, no dia seguinte você já vai ter resultado. Em uma semana, se você não tem, eu já te devolvo o teu dinheiro. Só que são várias cláusulas ali nos contratos que tem. Eu estou falando isso porque eu já tive essa experiência. Já adquiri alguma coisa, uma mentoria, paguei caro, não foi barato, e não tive o resultado que eu almejava ter, né? O que de fato aquilo prometia para mim. E se você olhar na cláusula ali, eu, por não ter cumprido todos os pré-requisitos, eu só ia perdendo. E tá tudo bem, eu aprendi. Só que se eu tivesse, eu acho que, eu não sei, mas talvez o mínimo de senso crítico como eu tenho hoje, talvez eu desenvolvesse esse senso crítico novamente, né, sobre questionar possíveis promessas, porque eu aprendi, né, eu tomei, né, vou fazer até o símbolo aqui que é, eu não costumo fazer isso, mas eu levei. Então, assim, a gente precisa ter esse mínimo de senso crítico quando a gente vê determinadas promessas. A gente precisa questionar, pô, ele está me prometendo uma coisa, será que de fato ele vive isso? Será que de fato o que essa pessoa está trazendo é comprovada? Será que é o que ele viveu? Então, a gente precisa somente questionar, voltar a questionar. E aqui entrando no segundo tópico, para já complementar isso que eu iniciei falando aqui, a internet nos reeducou a aprender. Hoje, ela reeducou a nossa mente em relação ao aprendizado. Bom, você que está aqui me assistindo, eu tenho certeza que você não é uma criança e acredito que você é da geração que não é nativa da rede social. E o que eu quero dizer? Eu sou de 96, por exemplo, quando eu nasci, quando eu cheguei na minha adolescência, ainda não existia rede social. E a rede social aconteceu, né, e eu já era nascido. A minha filha, que tem 6 anos, ela é nativa da rede social, porque quando ela nasceu já existia. E toda essa geração que não é nativa da rede social, a gente aprendeu a estudar sobre qualquer coisa, sentando a bunda na cadeira, pesquisando em livros, pesquisando em revistas. A gente até usava a internet mesmo para pesquisar também, só que o que mudou? Hoje, as pessoas estão buscando estudar em conteúdos verticais. No Instagram, no TikTok, estão buscando estudar. Estão buscando. Elas acham que estão aprendendo alguma coisa. E isso não passa de uma desculpa para se manter se distraindo a todo momento na rede social.
o sentar a bunda na cadeira e estudar e pegar livros e fazer anotações, tudo que eu tô fazendo aqui, tá? Tô mostrando pra vocês aqui um pouco do bastidor, canetas, enfim. Tem mais livros aqui porque eu tenho certeza que isso aqui, por que que eu tô mostrando isso aqui pra você? Isso aqui é o que sempre funcionou. Em toda a história da humanidade, isso aqui funcionou. Qualquer exemplo de sucesso, vamos dizer assim, exemplo de sucesso, como é que eu posso dizer? Verídico, né? Exemplo de sucesso que a gente, pô, caramba, esse aí foi verdadeiro. As pessoas pararam a vida delas por um tempo para se aperfeiçoar, para estudar, para trabalhar. E não foi consumindo conteúdo de rede social. E por que que eu trouxe essa questão do sucesso verdadeiro? Porque hoje, infelizmente, na rede social tem uma porção de gente comprando o sucesso e mostrando para você o que não é verdade. Mostrando para você uma disciplina que não existe, porque ela manipulou, ela comprou, ela, como eu falei para você, ó, vou dar até um exemplo aqui na prática que vocês, eu tenho certeza que já viram, plaquinhas de faturamento. Tem gente que compra isso. Você sabia? Tem gente que mostra resultados de coisas que não existem. Eu, Pedro Macambira, não tenho essa coragem de mentir, de mostrar coisas aqui que não são minhas. E eu não sei como tem pessoas que têm a coragem de botar a cara aqui e mostrar uma coisa que não é dela só para te vender. Só para fazer, só para trazer, para, na verdade, fortalecer aquela promessa que ela trouxe, embasar no resultado que ela comprou, para no final você passar o teu cartão e ser mais uma pessoa na esteira de leads. Entende? Você quer a verdade sobre a disciplina? E ninguém tem coragem para te dizer? Vamos lá. A verdade sobre a disciplina, de fato, e eu vou me embasar aqui, eu li um livro, na verdade eu estou lendo, um livro do Luiz Pondé, é um filósofo da atualidade e ateu também. E assim, apesar de ser ateu, eu sou cristão, mas o que ele traz nesse livro, o qual eu estou lendo, que eu venho lendo, que é um livro que fica na cabeceira, que são vários capítulos, eu vou lendo aos pouquinhos, é um livro que me despertou muito a questão do senso crítico. E ali a base desse livro é que o que é da alma e dos ossos é o que de fato é a verdade. E o que seria essa alma e dos ossos? É como eu falei, o sentar a bunda na cadeira e estudar, e ler, e pesquisar, e trabalhar, é o que sempre deu certo. O que está na alma e nos ossos é o que foi desenvolvido lá atrás e só sobrou isso: a alma e os ossos. E até hoje funciona. É perpetuado. É como se fosse assim na prática. A pessoa que criou algo lá atrás, ela morreu. E o que sobrou dela? A alma e os ossos dela. Então, o que ela criou está vivo até hoje. Funciona até hoje. Então, assim, isso eu tenho certeza que vai agregar para você na hora de pensar, de ter esse senso crítico na hora de o que você quer para tua vida, o que você quer para tua vida profissional, o que você quer para tua vida pessoal, o que você quer para o teu relacionamento em casa, com o cônjuge, teu relacionamento com Deus, tuas finanças, tudo na tua vida. Você precisa despertar o teu senso crítico e entender que hoje, infelizmente, gente, infelizmente na internet isso até pega mal para mim. Tem muitas pessoas manipulando os resultados, mostrando que não vivem. E isso como eu falei, o título do vídeo, eu vou te contar aqui o que ninguém tem coragem de falar. Tem muita gente vendendo uma vida que não existe, que comprou. E qual é a verdade sobre a disciplina que você precisa saber que é da alma e dos ossos? É que você vai precisar suportar a dor. Se você parar para pensar, acho que 99% das promessas que são feitas, até de pessoas que de fato têm um método, têm um trabalho que vai te ajudar de fato, todas essas promessas, elas são trabalhadas para poupar a tua dor. Elas fazem com que você acredite que vai ser fácil para você. Em um dia, em 24 horas, em uma semana, em um mês, você vai sair do ponto A para o ponto B. Beleza. Isso é técnica, isso aqui é coisa de marketing. Só que agora o que está por dentro, que é o que de fato vai mudar. Porque é necessário, a guerra é muito grande. Na hora de oferecer o teu produto, o teu treinamento, se você é do digital também, se você quer criar o seu produto, quer, enfim, desenvolver uma nova fonte de renda aqui na internet, a briga é gigantesca. E você só vai conseguir se destacar na tua promessa, no teu diferencial. Mas assim, o objetivo desse vídeo não é esse. Eu não falo aqui sobre marketing digital. Estou falando aqui sobre o que eu sei. Mas você vai precisar suportar a dor. O caminho para você sair do estado que você está na tua vida, na tua saúde, na tua saúde, nos teus relacionamentos, nas finanças, em tudo. O caminho para você mudar é a disciplina.
Você vai precisar suportar a dor. A internet hoje, como eu falei, ela nos reeducou. E ela fez com que a gente acreditasse que mudar, alcançar o que a gente quer, é um caminho que é fácil, rápido e prazeroso. E tudo isso é o que o ser humano busca. A nossa mente, ela está todo momento nos privando de gastar energia. Ela sempre vai buscar o que é fácil, prazeroso e rápido. Isso até explica o porquê que é muito mais fácil assistir o Netflix do que sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque ligar a televisão é fácil, escolher o que você quer é rápido. E assistir mais um episódio é prazeroso, é gostoso. Agora, sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito, ou levantar, ir para academia, enfim, fazer o que você precisa fazer, o que você tem que resolver na tua vida, é custoso, é doloroso e é demorado. O que é custoso, doloroso e demorado? Esse é o caminho para você chegar onde você quer. Isso é a disciplina de fato. Então, quando eu prometo para você aqui que eu vou te contar o que ninguém tem coragem de falar, eu estou dizendo aqui para você que viver a disciplina não é fácil. É difícil. Você vai precisar saber dizer não. Você vai precisar sacrificar inúmeras coisas. Isso aqui, ó, até vou mostrar para você. Isso aqui é uma medalha. Eu recebi na escola de formação. Ela representa mérito militar. Dentro dos 2 anos do curso de formação, no último semestre, eu fui honrado com essa medalha, pelo meu destaque, pelo meu desempenho, tanto intelectual e também na questão da apresentação pessoal, fardamento, teste físico, tudo. Isso é um compilado de notas que no final ele gera um micro resultado para quem foi o melhor que se destacou. Então, assim, além de ter passado no concurso, eu ainda vivo. São mais de 10 anos vivendo a disciplina, e a disciplina militar. E antes mesmo, né, por incrível que pareça, eu sempre falo, eu não me tornei disciplinado depois que eu me tornei militar, porque eu passei no concurso antes de me tornar militar. Então, viver a disciplina foi muito antes de me tornar militar. Porque, para mim, eu tenho certeza que foi a parte mais difícil. Depois de entrar na escola, eu tive que me adaptar à disciplina militar, que é completamente diferente. Mas hoje eu tenho esse know-how, eu entendo que o processo é doloroso. Tudo que você almeja fazer que vai transformar a tua vida, será necessário sacrifício. E aí, como eu falei para você, passei esse ano inteiro, eu sacrifiquei os amigos, sacrifiquei namoro, sacrifiquei saídas de final de semana, sacrifiquei tudo. Até o compromisso que eu tinha na igreja eu sacrifiquei. Eu só aparecia na igreja aos domingos. E era de segunda a sábado, de 7 da manhã até 7, 8 horas da noite, estudando, com disciplina. E o segundo ponto que eu trago aqui, sobre essa verdade da disciplina, você vai ter que desagradar os outros. E eu sei que isso é difícil, isso dói lá na alma, né? Pelo fato de você dizer não para as coisas, você vai também ter que dizer não para os convites. Você vai dizer não para os teus amigos, você vai dizer não para alguns familiares, porque se você quer viver a disciplina, essa é a verdade nua e crua que eu estou trazendo para você. Você vai ter que dizer não para o cônjuge, vai ter que desagradar o cônjuge às vezes para você sentar e estudar, para você se levantar, deixar de dormir só mais um pouquinho, ficar agarradinho e ir para academia e fazer a tua dieta, não comer besteira e manter firme na dieta. Essa é a verdade que ninguém tem coragem de falar. O caminho é doloroso. Uma definição que eu trago aqui para você sobre disciplina é que quando você tem a capacidade de dar ordens para si mesmo e executá-las, você vive a disciplina. Porque todo mundo sabe o que precisa fazer. Todo mundo é incrível. Você não precisa de alguém te orientando sobre o que você precisa fazer para se alimentar melhor. Você já sabe o que é ruim, você já sabe o que é bom. Mas por que você não consegue se alimentar do que é bom? Porque você não tem a capacidade de executar suas próprias ordens. E quando você consegue fazer isso, você vive a disciplina. Então, desagradar os outros é um problema numa esfera emocional. Porque, assim, eu particularmente, eu tenho essa dificuldade de dizer não. Eu sei disso. E desagradar alguém, para mim, é uma coisa muito difícil. Mas, para quem está vivendo o processo, quem está no foco, vai ter que suportar isso.
E o terceiro e último ponto que eu trago aqui, você vai precisar suportar a dor. Você vai ser vetado, você vai ser chamado de doido, você vai ter dúvidas sobre se o que você está fazendo de fato vai gerar resultado em você, vai transformar a tua vida. E eu vou trazer um exemplo na prática meu aqui, na época de concurseiro, que quando eu tomei essa decisão de passar no concurso, eu tive que de fato sacrificar como é que se diz? Meus amigos, né? Não é rede social, eu esqueci a palavra. Eu tive que sacrificar, vamos lá, os meus amigos, vamos botar assim. E depois de um tempo, como eles começaram a ver que eu estava de fato firme ali no processo, que eu estava 100% dedicado, eles começaram a me vetar. Eles começaram a deixar de me chamar. E isso de fato doeu em mim, porque eu me senti assim, pô, não sou mais amigo de ninguém, me esqueceram, me deixaram de lado. E aí isso dá brecha para dúvida interna. De você, pô, será que vale a pena parar tudo aqui para correr atrás dos meus amigos? Ou será que tá valendo a pena sacrificar meus amigos em prol do meu objetivo? Então, assim, você vai precisar suportar a dor. Eu não vou dizer que para você o que é bom e o que é ruim. Eu só vou dizer para você que se você quer viver essa jornada de disciplina, isso é o que vai acontecer. E é isso que você vai ter que suportar. É uma das coisas. E por incrível que pareça, uma coisa que eu aprendi e vou compartilhar aqui com você. Depois de ter passado esse ano inteiro sem ver ninguém, me dedicando 100% aos estudos, passei para a escola de formação. Foram 2 anos, ainda no total 3 anos afastado desses amigos. Quando eu me formei, os amigos, na verdade, é, é, quem eu chamo de amigo até hoje, que é daquela época, são de fato os verdadeiros amigos. E são pouquíssimos. Acho que, para você entender, de 10 que eu tinha, 2 eu tenho até hoje. E são, assim, de fato, verdadeiros amigos. Então você vai ter que suportar. Isso vai acontecer com você. As pessoas no início vão te chamar de maluca, vão falar mal de você, e aí com o passar do tempo você vai se manter firme, vai se manter constante, elas vão começar, opa, caramba, fulano tá focado mesmo. Será que, e aí? O que tá acontecendo? Pô, ele tá começando a emagrecer, pô, ele tá ficando mais forte. Ó, pô, ele abriu uma nova empresa, agora ele tá no digital. As pessoas vão falar de você. E pode ter certeza que quando você cruzar a barreira, quando você cruzar a linha de chegada, só de verdade, na verdade, só os seus amigos de verdade que estarão lá esperando você. E isso vai ser uma prova, né? Isso vai filtrar quem de fato está contigo e quem não está. E pode ter certeza que o que vai acontecer também é você se conectar com outras pessoas. Você vai fazer novos amigos, né? Porque são amigos da tua infância que eu não posso perdê-los, não. Quando você entrar numa nova jornada, você vai se deparar com situações diferentes, ambientes diferentes, e você vai fazer novas amizades e tá tudo certo. E é isso. Nesse vídeo, essa era a minha intenção, trazer para você aqui a verdade sobre o que é disciplina. Que de fato não tem analgésico, não tem anestesia, não tem. É doloroso. Você vai precisar fazer escolhas, você vai ter dúvidas, você vai questionar sobre si mesmo, sobre o que você está fazendo, mas pode ter certeza que todos os exemplos de sucesso que você conhece viveram essa jornada e carregam essas cicatrizes na sua vida. Eu quero aqui aproveitar para fazer um convite para você. No dia 2 de outubro estarei fazendo um workshop 100% online e gratuito, o Plano Antiprocrastinação. Para você que quer dar um basta, dar um fim na procrastinação, do que você almeja, dos teus sonhos, dos teus desejos, de você que não está conseguindo dizer não para outras pessoas, você que está com o receio do que vão falar de você, você que você que sabe que não consegue suportar a dor. Para você garantir a tua vaga, tem um link aqui embaixo. Clica nele, você vai entrar num grupo do WhatsApp e lá eu estarei em contato com você até o dia 2 de outubro. Então, aproveite essa oportunidade que eu vou estar trazendo ferramentas específicas e o meu método. E vou estar compartilhando, obviamente, de forma mais específica, o que você precisa para superar a procrastinação e viver a disciplina de fato na tua vida. E também aproveite, porque estarei ao vivo contigo, então traga suas dúvidas, né? Você vai ter a chance de trazer as suas dúvidas e eu vou estar tirando ali na hora de você e de outras pessoas, tá certo? Então clica no link e garanta agora a tua vaga. É isso. Se esse vídeo valeu a pena para você, deixa o teu like aqui e compartilha essa mensagem. Manda no grupo do WhatsApp, da família, da igreja, do trabalho. Para de ficar mandando besteira e manda isso aqui que de fato vai transformar a vida de outras pessoas. E é isso. A primeira vitória sempre será contra nós mesmos.
Não tem outro caminho. Vamos pra cima e vamos vencer. Tamo junto.